Irmãos, o sermão dessa noite será pregado em Provérbios 19:2, continuando a nossa série de sermões temáticos no livro de Provérbios, que tem sido tão edificante para as nossas vidas nesses dias. Abra sua Bíblia, acompanhe a leitura, a palavra do Senhor, que tem muito a nos falar e edificar nesta noite. Provérbios 19:2. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Senhor, obrigado pela Tua palavra, por palavras de sabedoria, palavras que nos orientam ao amadurecimento, para que nos tornemos cada vez mais semelhantes a Cristo. Que Seu Espírito opere em nossas vidas para que essa palavra seja aplicada, edificada e para que nós possamos glorificar ao Senhor. Conduza-me nessa pregação e pela ação do Seu Santo Espírito, quebranta o coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, certamente você se lembra de uma situação da sua vida em que ouviu a seguinte pergunta: você não acha que foi precipitado? Talvez por causa de uma conclusão precipitada, julgando algo sem ter clareza sobre a totalidade dos fatos, ou falou algo de forma precipitada, tecendo um comentário, uma piada, ou esbravejou palavras contidas com muita ira, ou tomou uma ação precipitada, vendeu ou comprou algo na hora errada, não esperou o GPS e virou na rua anterior, ou fez como os executivos da Mercedes-Benz na década de 90, que decidiu por abrir uma fábrica no Brasil o mais rápido possível, antes dos seus concorrentes, e investiu mais de 800 milhões. Para a época, isso era muito dinheiro. Dizem que a unidade de executivos da Alemanha não seguiu e ignorou as informações da unidade do Brasil para a abertura da fábrica. Resultado: a fábrica, que foi projetada para produzir 70 mil carros a cada ano, produziu 60 mil unidades em 6 anos e cancelou as operações do modelo produzido. A análise, alguns anos depois, conforme alguns, foi de que a decisão foi tomada com arrogância, precipitação, imediatismo, indisciplina, ganância e imitação da manada. Já ouviram o ditado: não tome decisões em momentos de ira, pois pode se envergonhar delas, e não faça promessas em momentos de alegria, pois pode não as cumprir. Nos lembramos com pesar dessas decisões, e sabemos das consequências que elas geraram e que ainda geram em nossas vidas, as consequências de decisões pecaminosas. Como disse bem um comentarista, a precipitação é um mal a ser batido, assim como a ansiedade. O homem precipitado não sabe esperar em Deus, caminha em direção à ruína e demonstra falta de confiança e fé no Senhor, a ponto de não aguardar o seu agir. E todo aquele que toma a frente de Deus é mesmo insensato. A precipitação é um atropelo sobre a paciência, é uma atitude impensada, movida na maioria das vezes pelas circunstâncias. Provérbios 19:2 diz: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. E é o que veremos hoje à noite: as raízes do pecado da precipitação e o conselho de sabedoria para não agirmos precipitadamente. E nós veremos isso em 3 pontos. Sigamos. Primeiro ponto: 3 tipos de precipitações que nós costumamos praticar. Primeiro, somos precipitados no julgar. A precipitação no julgar é a nossa antecipação de juízo e veredito sobre o próximo, da sua condição, do seu ethos, quem ele é, usando como fundamento o que é visto a partir do seu ângulo de visão, o que está sendo revelado em partes, o que está sendo interpretado e tateando os fatos limitados, e assim chegando às conclusões. E tudo isso, irmãos, em minutos e segundos. Julgando para determinar a validade das nossas relações, ou julgando para a justificação dos relacionamentos que nós costumamos negar. Ou julgando, acredite se quiser, mas é verdade, até mesmo para condenação ou absolvição de almas. Tiago, em sua carta, diz que a nossa salvação é evidenciada por nossas obras. Logo, há um tipo de julgamento aos olhos do próximo, não significando que somos juízes sobre a vida de ninguém. Paulo trata muito bem sobre isso em 1 Coríntios 4:5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor,
o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Nada julgueis antes do tempo. Cristo, em Mateus 7, nos traz orientações práticas de como olharmos e agirmos para com o próximo. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. O precipitado no julgar, precipitadamente será julgado. Quem não se lembra de um dos juízos de valor mais precipitado que eu acredito que marcou a história de muitos de nós? O dia em que o Chaves foi acusado na vila de ser um ladrão. Aquela cena em que cada personagem diz em alto som, ladrão! Aí o seu Madruga, ladrão! E a Chiquinha, ladrão! Quem não sentiu a dor da falsa acusação feita ao Chaves? E quem não sentiu raiva dos seus acusadores? Eles que fizeram isso precipitadamente, sem informações, negando fatos, tomando sua condição como um fator de julgamento e não estando atentos aos atos do verdadeiro ladrão. Diferente do que fazemos hoje, a cada notícia ou história que nós ouvimos, ou coisas que vemos, não sejamos precipitados no julgar. O que deveria nos levar a não sermos precipitados no falar. Eclesiastes 5:2 diz, não te precipites quanto à boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Provérbios 29:20 diz, tem visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para um insensato do que para ele. A precipitação, irmãos, acha espaço em nossos corações porque de alguma forma acreditamos que aquilo que temos para falar e falar logo realmente possui muito ou até algum tipo de valor. Julgamos que existe sabedoria às palavras não refletidas. Temos, por exemplo, o conselho lembrado pela mamãe coelho ao seu filho no filme Bambi. Se não souber dizer uma coisa agradável, não diga nada. O agradável aqui não seria o mais correto para nortear a nossa fala, mas sim a glória de Deus. Se não for para glorificar a Deus, busque não dizer nada. O silêncio em sabedoria glorifica a Deus, o que nossas palavras precipitadas certamente não farão. Nos precipitamos no falar e, consequentemente, o que falamos não glorifica o Senhor. Nós julgamos rapidamente e logo já estamos emitindo opiniões, escrevendo textos nas redes sociais, levantamos teorias, acusamos os outros, desonramos autoridades, humilhamos o próximo, exaltamos nossas imagens, nos tornamos cientistas, doutores em todos os assuntos que nos consideramos aptos e dignos de falar. Mas, na verdade, a precipitação no falar é uma busca pela própria glória e não a glória de Deus. Não sejamos precipitados no falar. E terceiro, temos também a precipitação no agir. Claro, falar é um tipo de ação, mas aqui temos uma ampliação do agir precipitado. Provérbios 14:29. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. O comportamento do que possui ânimo precipitado é comparado ao do louco. Isaías 32:6 diz, porque o louco fala loucamente, e o seu coração obra o que é iníquo, para usar de impiedade, para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto na ânsia da sua fome, e fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. Sabe quando você está na fila e de repente começa uma briga do nada? Você está no trânsito, acontece um acidente, começa uma briga e pronto, alguém morreu. Você acha que alguém falou mal de você e sem pensar, sem conversar, você já parte para a agressão? O que age precipitadamente lança fogo, flechas e morte, conforme Eclesiastes.
Temos também exemplos de precipitações com consequências que marcaram povos, nações e gerações. O exemplo é o de Sara e Abraão em Gênesis 16. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que se me fez a mim. Eu dei a minha serva para possuíres. E ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Sara age precipitadamente em relação à promessa do Senhor de dar filhos a ela e a Abraão. Sua ação precipitada traz consequências, que seria um tipo de divisão de 2 povos, 2 descendências. A precipitação no agir é a expressão visível de que confiamos na força dos nossos braços, mas não confiamos na força dos braços do Senhor. Não sejamos precipitados no agir. E agora, o nosso segundo ponto: as raízes de precipitação. Provérbios 19:2. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Sabemos que a precipitação é um comportamento pecaminoso que possui raízes mais profundas em nossos corações. Julgamos, falamos e agimos precipitadamente, porque o coração enganoso nos leva a acreditar que existem justificativas válidas em tais atos. Mas se nós cavarmos um pouco mais, encontraremos pecados enraizados que, na verdade, afirmam a invalidade de tais atos e que indevidamente norteiam a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir. Trago aqui pelo menos 3 raízes de muitas que poderiam ser identificadas em nossos corações. Primeiro, o orgulho. J. Packer diz o seguinte: a raiz do pecado é orgulho e inimizade contra Deus. Espírito que é visto na primeira transgressão de Adão. E atos pecaminosos sempre têm atrás de si pensamentos, motivos e desejos que de uma forma ou de outra expressam a oposição obstinada do coração decaído às reivindicações de Deus em nossas vidas. Romanos 12:16, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugares de seres orgulhosos, condescendem com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Por vezes nos precipitamos, irmãos, porque nós consideramos que somos sábios aos nossos próprios olhos. Sempre sabemos o que estamos fazendo, sempre tomamos a melhor decisão, sempre estamos preparados para tudo. Com um coração altivo, tomamos decisões, julgamos e agimos e falamos o que nós não deveríamos falar e fazer. Por causa do coração orgulhoso, por causa do orgulho que tomou o coração de Eva, precipitadamente e sem refletir nas palavras verdadeiras do Senhor, toma o fruto das mãos da serpente, toma o fruto da árvore, conforme a fala da serpente, e come do fruto. O momento em que ela considerou ser mais sábia do que Deus. Por causa do orgulho que tomou o coração de Adão, precipitadamente sem refletir nas palavras do Senhor, ele toma o fruto das mãos de Eva e come. O momento em que ele considerou ser mais sábio do que Deus. Quando nós temos corações arrogantes, tomamos a frente com rapidez e altivez, menosprezamos o próximo e buscamos glória, acreditando nas mentiras da serpente. Um escritor disse: o orgulho destrói a humildade, gera vaidade, transfere fé em Deus em fé em si mesmo. Há precipitação quando há prontidão para se auto-exaltar. Uma segunda raiz é a falta de contentamento. Judas, em sua carta, ao falar sobre os ímpios, diz o seguinte: os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. O descontente é alguém ingrato com o Senhor e com seus feitos. Ele murmura, considera que precisa de mais e do melhor, é interesseiro e anda segundo as suas paixões.
E quando suas paixões não são satisfeitas ou correspondidas em Deus, precipita-se em desagradar ao Senhor para a sua autossatisfação. Quando estamos contentes no Senhor, estamos satisfeitos em quem Ele é, no que Ele tem feito e principalmente, irmãos, no tempo que Ele tem feito. Não desviamos do caminho e não buscamos atalhos. Paulo diz em Colossenses 3,15: seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Quando a paz de Cristo se torna o árbitro em nossos corações, nós tomamos melhores decisões em nossos relacionamentos, tomamos melhores decisões na vida, sabemos onde devemos estar e somos agradecidos ao Senhor. Irmãos, há precipitação quando não há satisfação na paz de Cristo. E uma terceira raiz é a falta de confiança. Salmo 125, o salmo que foi pregado nesta manhã e o nosso chamado à adoração, diz o seguinte: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Quando não confiamos no Senhor, em alguma medida, é como se nós disséssemos que Ele não sabe o que Ele está fazendo. Desconfiamos e ponderamos se nós não faríamos melhor, ou mais rápidos, ou até mesmo com menos sacrifícios. Quando nós não confiamos no Senhor, nós nos precipitamos, não somente nos precipitando em desconfiar, mas em assumirmos a frente, confiando na força dos nossos braços. Irmãos, nós temos vivido um momento diferente para todos nós. Em meio a uma pandemia, temos os mais variados pensamentos e sentimentos. É o momento que nós devemos aplicar a nossa teologia de forma mais prática. Saímos somente do conceito teológico de soberania e afirmamos de forma cada vez mais vívida que Deus é soberano. Mas sabemos o quanto fomos e ainda temos sido precipitados em muitas coisas nesse momento de pandemia. Talvez em duvidar e menosprezar da doença, mas também em se desesperar. Ao comprar os suprimentos recomendados e não deixar para o próximo, ao sofrer consequências e dores antes de ouvir as notícias, ao acreditar que era o fim de todas as coisas, ao perder a esperança no soberano e no seu cuidado. Agimos o mais rápido em defesa e benefícios próprios. Porque vai que Deus falha, né? Mas teríamos motivos para desconfiar do Senhor? Charles Spurgeon diz o seguinte, preste bem atenção nessa citação: é muito cruel a esposa bem-amada não acreditar no bondoso e fiel marido. O pecado é inútil, tolo e injustificado. Jesus jamais deu o menor motivo para suspeitas. Jesus é o Filho do Altíssimo e suas riquezas são ilimitadas. É vergonhoso duvidar e desconfiar da autossuficiência do Onipotente. O gado aos milhares nas colinas bastará para matar a nossa fome. E os celeiros do céu provavelmente não ficarão vazios com as nossas refeições. Se Cristo fosse somente uma cisterna, em breve poderíamos esgotar sua capacidade. Mas quem pode esvaziar uma fonte? Miríades de almas tiraram dele o seu socorro, e nenhuma delas reclamou da escassez de seus recursos. Fora então com essa descrença traidora e mentirosa, pois sua missão é cortar os laços de comunhão e nos fazer lamentar a ausência do Salvador. Há precipitação quando desconfiamos daquele que é a verdade. E o que podemos fazer para não agirmos precipitadamente? É o que nós veremos no terceiro ponto. Provérbios 19:2. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Jeremias 9:23-24 diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em entender e em me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço benevolência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Um comentarista traz a seguinte observação: a reflexão teológica é uma das atividades mais importantes que um ser humano pode realizar. Não há propósito maior do que aquele que o conhecimento de Deus pretende alcançar. E não há propósito maior para o homem do que conhecer a Deus.
O conhecimento teológico produz demandas morais e outros efeitos na vida de uma pessoa. Mas estas não são propósitos maiores do que a tarefa teológica de conhecer a revelação verbal de Deus. Irmãos, nós não somos a fonte das nossas reflexões. Deus é a fonte de todo conhecimento. E esse é o conselho de sabedoria. O que é refletir? Refletir é reconhecer seu estado, condição e necessidades, reconhecer suas limitações, reconhecer que existe uma fonte superior de sabedoria, buscar nessa fonte o que é necessário para tal reflexão e nela meditar, reconhecendo sua autoridade e o seu valor. Quando somos precipitados, reconhecemos-nos como fonte de sabedoria e extraímos de um coração enganoso as nossas decisões. Refletir é parar de buscar sabedoria em si mesmo e então pensar a partir da mente de Cristo. E como que deve acontecer essa reflexão na vida do crente? Primeiro deve ocorrer por meio da palavra. Josué 1:8. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Não podemos nos enganar. Não é possível sermos crentes e amadurecermos sem a palavra. Primeiro, porque foi necessário que o Verbo encarnado morresse em nosso lugar. A palavra viva que desceu do céu para cumprir perfeitamente toda a palavra de Deus. E segundo, porque é na palavra de Deus que conhecemos a verdade que nos liberta e que nos convoca a nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. A pergunta, irmão, é: por que então nós refletimos tão pouco na palavra e agimos tão precipitadamente em nossas vidas? C.V. Pickett diz o seguinte: a maioria dos cristãos, se não todos, professam crer que a Bíblia é a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo tem um desejo por algo mais que a própria Bíblia. Podemos não dizer isso com os nossos lábios, porém mais cedo ou mais tarde o fato se tornará óbvio pelas nossas ações. Por exemplo, você sente a necessidade de uma confirmação sobre uma decisão, mesmo que a decisão não contradiga os ensinos da Escritura? Você pensa que o sofrimento é ruim e evita-o ocasionalmente, se não a todo tempo? Você crê que não pode experimentar uma vitória sobre os pecados em sua vida? Se você respondeu sim a alguma dessas perguntas, isso revela o grau em que você entende e vive pela palavra de Deus. Pois a realidade, infelizmente por causa do pecado, é que é algo difícil para nós confiar em Deus e na sua palavra. E o sim revela a nossa falta de deleite e fé em sua palavra. Se a verdade deve ser dita, uma das razões pelas quais desejamos uma confirmação ou até mesmo um sinal é porque queremos que Deus nos diga mais do que Ele já o tem feito em sua palavra, a Bíblia. Irmãos, refletir na palavra é necessário e passa pelo processo do reconhecimento de que ela é suficiente, infalível, inerrante e autoridade sobre as nossas vidas. Conforme Hermes Temaia, a palavra de Deus deve ser guardada em nosso coração, o centro de nosso pensamento, emoções e decisões, a fim de que todo procedimento esteja em conformidade com os preceitos de Deus. Precisamos meditar nas Escrituras, guardá-la no coração, devemos praticá-la, devemos nos alegrar com a instrução do Senhor, devemos esperar nela, devemos crer e crer perseverantemente e devemos proclamá-la. Irmãos, nos precipitamos quando não refletimos na palavra. Segundo, a reflexão deve ocorrer por meio da oração. O Catecismo Maior de Westminster traz o seguinte, na pergunta 178. O que é oração? Oração é um oferecimento de nossos desejos a Deus, em nome de Cristo, e com o auxílio do Espírito, do seu Espírito, e com a confissão de nossos pecados, e um grato reconhecimento de suas misericórdias. Pergunta 184, pelo que devemos orar? Devemos orar por tudo quanto realça a glória de Deus, e o bem-estar da igreja, o nosso próprio bem ou de outrem, nada, porém, que seja ilícito. Um dos grandes motivos de sermos precipitados é o fato de que não oramos ou não sabemos orar. Quantas decisões foram tomadas debaixo de oração? Quantas vezes oramos ao Senhor quando somos tentados?
Quantas vezes oramos ao Senhor quando estamos preocupados? Quantas vezes oramos ao Senhor antes de nossas ações, julgamentos e falas? Refletir em oração é reconhecer que precisamos do Espírito de Deus, nos conduzindo em sincera dependência da Santíssima Trindade em tudo o que fazemos. A W. Pink diz: a oração é um atestado da consciência de nossa fragilidade, acompanhada da certeza do poder de Deus. Orar não é tanto um ato, mas uma atitude de dependência de Deus. Orar é fazer confissão de nossa fraqueza, como criaturas que somos, de nossa total incapacidade. Orar é reconhecer nossa necessidade e expô-la. Confessarmos a nossa fraqueza e total incapacidade. Reconhecer a nossa dependência de Deus. Queridos, nos precipitamos quando não refletimos em oração. Hoje, em nossa leitura bíblica, nós lemos Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E aí temos uma lista de vários exemplos. Entre esses exemplos, algo que não podemos fazer nesse tempo de pandemia. Há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Somos lembrados que até mesmo a criação foi realizada no tempo certo. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. E que essa criação durará para sempre. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar, e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O Senhor é quem sustenta tudo, e tudo no tempo dele. Não precisamos nos precipitar. Mas devemos ser como Cristo, que não se precipitou no julgar, como quando o procuraram para julgarem a mulher adúltera, lá em João 8. Cristo não se precipitou em falar perante Pilatos. Mesmo sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Mateus 27. Cristo não se precipitou em agir na sua missão. Quando solicitado por sua mãe sobre a falta de vinho, lhe respondeu: ainda não é chegada a minha hora. João 2. Devemos ser como Cristo, que usou a palavra para não se precipitar na tentação. Quando Satanás o tentou, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Cristo orou e não se precipitou diante a dor do sacrifício. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Irmãos, quanto mais refletirmos em Cristo, mais refletiremos a Cristo. Oremos. Senhor, como é bom saber que o Senhor está cuidando de tudo. Como é bom saber que tudo tem o seu tempo. Nós sabemos que somos impacientes, Senhor, ansiosos, precipitados. Perdoa-nos por esse orgulho que toma os nossos corações, por essa falta de contentamento, por essa ingratidão pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Perdoa-nos por essa falta de confiança. Há motivos, Senhor, para desconfiar de Ti? Não há motivos. Ajuda-nos nessa tarefa de aplicar esse sermão para que os nossos corações possam descansar no Senhor e que toda ansiedade seja tirada pela ação do Seu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém.